Cara, esse Palmeiras é muito competitivo. E é um time forte também fisicamente, né, Raí? Assim como eu acredito no Flamengo lá contra a LDU, eu acredito no Palmeiras contra o Bolívar, porque o Palmeiras, quando perdeu do Bolívar, se eu não me engano, no ano passado, é porque ele tinha poupado o time para jogar a final do Paulista contra o Água Santa. E aí agora o Palmeiras vai com o time titular. Foi 2023, Pilhado, que perdeu lá por conta do Campeonato Paulista, né? Ia jogar a final com Água Santa, né? E o jogo era no meio ali das duas finais. Então ele fez o primeiro jogo, perdeu lá na Arena Barueri por 1-0, 2-1, melhor dizendo, né? E aí ele foi a La Paz no meio da semana estrear na Libertadores, jogou com o time reserva, até fez 1-0 naquela ocasião e acabou tomando a virada, e no final de semana seguinte ele ganhou o Paulistão em cima do Água Santa. Então faz 2 anos isso. E essa vitória que você citou foi 2020, né? O Bolívar tem um retrospecto muito bom contra brasileiros, né? Esse aí que você citou, de 11 jogos, tal, desde 87, né? Os jogos, e aí os brasileiros não conseguiam vencer lá. Então é um retrospecto muito bom, e é um time que vai se valer principalmente dessa arma, né? Não é um time qualificado, com vários ótimos jogadores, nada disso. É até um time que pertence ao Grupo City, né? Curiosamente, o Grupo City comprou esse time aqui na América do Sul, foi o primeiro, depois comprou o Bahia também, mas os investimentos lá do Grupo City são mais em estrutura, melhorou muito o centro de treinamento e outras coisas, não necessariamente no time, né, contratando grandes jogadores ou qualquer coisa do gênero. Então é uma estrutura muito melhor a do Bolívar em comparação a outros anos e até ao que outros times bolivianos possam investir. Mas se a gente olhar, por exemplo, para essa temporada, né, já tivemos um confronto entre brasileiros e bolivianos, entre The Strongest e Bahia, e o Bahia foi muito bem naquela ocasião, jogando também no Hernando Siles, né? Eles jogam no mesmo estádio lá em La Paz. O Bahia por muito pouco não ganhou o jogo, jogou com o jogador a mais boa parte do tempo, é verdade, mas foi o Bahia que criou muitas oportunidades, empatou em 1-1 confronto, poderia até ter vencido, depois na Fonte Nova ganhou e encaminhou ali a sua classificação à fase seguinte da Copa Libertadores, ainda lá na prévia, né? Então a Palmeiras sem dúvida vai ser muito competitiva, a questão aí é ver como o time vai reagir a essa altitude, né? Jogar lá sempre é muito complicado, é uma altitude bem maior do que a de Quito, né? Onde o Flamengo joga hoje. Quito são 2.300 metros, La Paz 3.100, então é uma diferença bastante grande, e como a gente estava falando aqui em relação ao Flamengo, principalmente no segundo tempo dos jogos, os times vão sucumbindo fisicamente e tendo mais dificuldades. Mas é um Palmeiras que se ajustou muito nessa sequência recente, são 6 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade, 8 se a gente contar até a final do Campeonato Paulista, porque ele não perde o segundo jogo pro Corinthians, empata com o Botafogo, e aí são 6 vitórias seguidas, né? E atuações muito boas. Acho que o Abel encontrou ali uma forma de jogar com algumas mudanças, o Bruno Fux virando titular na lateral direita, em alguns momentos uma composição como terceiro zagueiro, o Felipe Anderson nos últimos 3 jogos como um ala pelo lado direito, e muito bem também, o Estevão num novo posicionamento, jogando mais perto do centroavante. Então ele fez vários ajustes e mostrou que quando a temporada tá valendo de verdade, o time dele dá uma resposta, né? Porque se criticou muito no Campeonato Estadual, e acho que com razão, em alguma medida, as atuações ruins do Palmeiras, os resultados que não foram tão bons assim, o time quase não avançou de fase, mas agora que o bicho começou a pegar, né, Libertadores, Campeonato Brasileiro, vem aí a Copa do Brasil, o time dele tá mostrando que, como diria Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, né? É um Palmeiras que vem de um retrospecto muito positivo, e é aquilo que a gente sempre fala, né, Flávio? No momento mais importante, que as competições que mais valem, Libertadores e Brasileiro, depois da Copa do Brasil, Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Pernambucano, Baiano, para os clubes ali que brigam realmente por títulos de expressão, perdem muito do peso. E aí não dá para tirar um pouco da razão do Abel, né, Flávio? No momento que mais importa, o Palmeiras do Abel Ferreira cresceu. O Palmeiras tem trabalhado muito bem essa história de várias competições. Não é a primeira vez. Não dá para dizer que o Palmeiras abdica, mas ele sai de Copa do Brasil com a maior naturalidade. Os campeonatos paulistas ele até ganhou, até por falta de competência dos outros. E esse ano da mesma forma, ele segurou jogadores, ele não esquentou tanto a cabeça, não. Eu acho que está certinho, o planejamento tem que ser esse, é brasileiro e Libertadores, que é onde o Palmeiras pode fazer alguma diferença. Não acho que também vai fazer muita questão de Copa do Brasil, acho que o Palmeiras está num caminho legal. E eu, ao contrário dos outros, o pessoal está meio pessimista aqui, eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo lá na Bolívia. Por quê?
Acho que o time do Palmeiras ele tá muito bem estruturado, ele toca bem a bola, ele sabe jogar na adversidade, né? Tá acostumado a jogar na adversidade, vai tomar aquele sufoco natural, mas o time é muito frio, muito gelado. Acho que ele deve trazer um resultado legal lá de La Paz. Não, e é um time, né, Flávio, que é forte fisicamente. O Palmeiras é um time forte fisicamente. O Palmeiras é um time que você vê. Eu não lembro de muito jogador do Palmeiras ficar lesionado muito tempo. Eu posso estar errado, tirando fratura, tirando lesões sérias. Eu não vejo um jogador do Palmeiras, como eu vejo no Flamengo várias vezes, ficar indo e voltando do departamento médico com lesão muscular. É um time muito bem preparado. O Palmeiras, isso tem a ver, acho, embora eu não seja nem um pouco fã do Abel Ferreira, mas essa longevidade ajuda bastante, né? Você passa a conhecer melhor o seu elenco, seus jogadores, o ponto forte de cada um. O elenco é bom, a Leila reforçou de novo muito bem, né? Deu $500 milhão de reforço para o time do Palmeiras e os jogadores estão sendo muito bem usados. O trabalho de revezamento é muito bem feito. Então, houve esse período de renovação, agora o elenco está renovado. É um time que vai brigar por tudo novamente. É um time que eu também acho, tá? Eu concordo com o Flávio. Vai brigar por tudo de novo. E aí, é um time que tem essa situação de sempre estar brigando por título. Mesmo quando você acha que o Palmeiras está numa pior, o Palmeiras volta a ser competitivo, aí a torcida vai a Leila, aí a torcida critica o Abel Ferreira. A Leila nem pensa em tirar o Abel Ferreira, e com razão, porque não tem treinador melhor que o Abel Ferreira, né, para o Palmeiras hoje, e para mim nos próximos anos. Eu não acho de verdade que tem treinador melhor para o Palmeiras para os próximos anos. Se o Abel Ferreira não receber proposta, não quiser sair, tem que ser ele. A Leila tem coragem para bancar sempre, a Leila tem coragem para bancar as decisões dela, e isso torna o Palmeiras muito forte. É impressionante. A gente diz que o Flamengo, desde 2022, né? Não, desde 2020, não briga pelo título brasileiro. O Palmeiras, em quase todas essas edições, quando ele não ganhou, ele brigou pelo título. Ou seja, é um time muito regular, né, Raí? Exato, foram 2 títulos seguidos, mais um vice-campeonato na temporada passada. Então, embora o Palmeiras tenha passado por 24 só com o título estadual, ele brigou no Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas ali pelo título. Ele teve chance de ser campeão até a última rodada. Ele perdeu o título, né, na sua casa com uma vantagem, faltando 3 rodadas para o campeonato acabar. Se ele empatasse com o Botafogo, ele provavelmente seria tricampeão brasileiro, né? E as eliminações nas Copas na temporada passada, eu acho que não foram vergonhosas. O Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil para o Flamengo, que é um confronto muito parelho, e foi 2-0 a ida, 1-0 a volta, contagem mínima. E na Copa Libertadores foi eliminado pelo Botafogo, também ali por muito pouco, né? Aquele gol anulado do Gustavo Gomes nos acréscimos teriam levado o jogo para uma prorrogação, enfim, a história poderia ser outra. Então também não fez vergonha, né, o Palmeiras, não é que foi vexame, caiu, sei lá, igual quando já caiu pro CRB nos pênaltis recentemente, ou em outras edições de Copa Libertadores, que foi eliminado, por exemplo, por Barcelona de Guayaquil, caiu até cedo nas competições, nas oitavas, nas duas, mas não foi vergonha, vexame, nada do tipo, né? Então é um time muito competitivo quando a temporada começa para valer. Não que o estadual não valha nada, que perder tá tudo bem, não, perder um título para um grande e tudo mais, mas agora que a temporada começou com os desafios mais importantes, o Palmeiras tem desempenhado mais e melhor. É um adversário até mais difícil que a LDU, Vamp, na sua opinião, pela altitude ser maior, ou não? O time da LDU é melhor e acaba sendo um adversário mais difícil? Eu acho que está no mesmo nível ali, assim, apesar do futebol equatoriano estar à frente no futebol boliviano, em tudo, em clubes e principalmente na seleção, né? Nas eliminatórias, o Cadu participando de Copa do Mundo e tudo, a Bolívia lá atrás, é uma das últimas colocadas nas eliminatórias. Mas em termos de clubes, o clube aí, em jogar o Bolívar, ele vem de uma vantagem muito maior do que a LDU, porque nos últimos jogos aí, nos últimos tempos, o Bolívar vem ganhando seus jogos dentro da altitude em casa, né? Vem goleando até times brasileiros. Então, eu acho ele muito mais perigoso do que o LDU. Raizinho.
Eu acho que a altitude maior, né, em relação a Quito é um fator, sim, que pode desequilibrar um pouco mais um jogo que já é desequilibrado, né? Eu acho que os dois, assim, sinceramente, eu acho que os dois tendem a não vencer. Acho que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tendem a não vencer nessa rodada. Acho que a LDU tem um time melhor, mas a altitude maior de La Paz pode atrapalhar talvez um pouco mais o Palmeiras. É um Palmeiras que vai para altitude, como disse o Raí, né? É bem mais alto que Quito. É o estádio aí com a maior altitude dessa edição da Libertadores. Ou seja, é um baita desafio e o Palmeiras vai embarcar faltando 2 dias para o jogo para tentar uma adaptação. De acordo com o Marcos André, né? É aí a principal dificuldade é a bola, né? A velocidade da bola, que tudo muda. Mas a grande maioria dos jogadores sente como principal dificuldade, né, a falta de ar, aquele cansaço. Então, realmente, hoje, Flamengo vai ter uma missão bem complicada contra a LDU, mas como eu não sou frouxo, como eu sou um pitbull europeu, botei 550, 500 com o bobo, já mais experiente, que é o velho Vamp, 50 com o bobinho, juvenil, que vai perder os primeiros 50 para o pilhado, na apostinha aqui no programa, e o Palmeiras vai ter aí esse jogo daqui a 2 dias e já tá viajando. Bora aí, pega aí, eu sou Bolívar, 200. Eu apostei no Flamengo. Bora, eu tô cagando se você é Bolívar, bora, se você 200. não é. Bora. Eu fui quentinho no Flamengo e eu tô hoje acordei sentindo... virado, irmão, acordei virado. Eu sou Bolívar, eu sou boliviano hoje. Os bolivianos, meus amigos ali da Vila Maria. Se você é boliviano ou não. Vila Maria, ali do Belenzinho. Bora, sou Bolívar. Tem uma escolinha de futebol ali, do Bolívar ali no clube do Avigon. Bora, vou botar 200 nos bolivianos. Eu acordei hoje, Flávio, assim, querendo rasgar o que eu não tenho. Agora diminuiu uma pensão, você tá mais valente, né? Não diminuiu nada, você tá louco. É isso, Flávio Prado. É que ele casou a filha, agora ele tá mais rico. Tô pagando, vou pagar agora pra 2. Mas era pra 1, agora pra 2.